A Necrópole São Paulo, para mim, é o cemitério mais paulistano da capital. Ela foi fundada no dia 14 de janeiro de 1926. Guarda passagens importantes da cidade de São Paulo e muitos dos seus protagonistas. Já na entrada da Necrópole São Paulo, nós encontramos o jazigo do general Júlio Marcondes Salgado, que foi um personagem importante na Revolução Constitucionalista de 32, mas esse túmulo já não guarda mais seus restos mortais. Ele está no monumento mausoléu do soldado constitucionalista de 32, lá no obelisco do Ibirapuera. O general Marcondes Salgado morreu num teste de morteiro já durante a Revolução de 32, e esse mural é muito interessante do ponto de vista das simbologias tumulares. Primeiro, como lembra nossa querida professora Viviane Comunali, especialista em arte tumular, o cavalo com a pata levantada indica que ele está sendo conduzido a uma batalha. Ali a gente tem também a Marienne, essa mulher reproduzindo o tema da Revolução Francesa. Ali atrás, o edifício Martinelli. Tá vendo? O edifício Martinelli por quê? Porque ele é um símbolo arquitetônico da cidade de São Paulo. E aqui, a palavra lex, a palavra lei em latim, já que a referência da Revolução Constitucionalista de 32 era exatamente a implementação, a promulgação de uma nova Constituição, já que estávamos sobre uma ditadura Vargas, ou para os fãs de Getúlio Vargas, o Estado Provisório. Enfim, essa é uma peça do Eugênio Prati, grande escultor cemiterial, que ainda traz essa pranteadora com uma guirlanda que exibe ciclos. Ali em cima tem festões, embaixo ou da parte de trás desse grande epitáfio, dizendo em memória do general Júlio Marcondes Salgado. Júlio Marcondes Salgado, que era coronel da Força Pública, o Exército Paulista à época, e foi alçado, foi promovido pós-mortem a general. Aqui também uma referência ao Major José Marcelino da Fonseca, que morreu junto com o general Marcondes Salgado no teste desse morteiro. O que a gente vai encontrar do ponto de vista artístico, arquitetônico, aqui no cemitério São Paulo, ou Necrópole São Paulo, um contraste muito grande de referências artísticas. Aqui a gente vê uma capela franciscana, era um projeto do Galileu Emendable. A porta também é uma porta que faz referência a isso, a lua e o sol, o Altíssimo Onipotente, né, Deus Onipotente, o Bom Senhor, Onipotente Bom Senhor, flores, estrelas, a natureza, fogo, o crânio, muito importante para ordens franciscanas. Essa é uma capela franciscana. O crânio para os franciscanos tem uma importância muito grande, porque ele é a prova material de que aquele irmão franciscano está diante de Deus. Antes da gente continuar, eu vou mostrar um grande escultor sepultado aqui, que é o Nicola Rollo, professor de vários outros escultores. Encontraremos provavelmente peças dele. Aqui um outro item muito encontrado em cemitérios, a coluna quebrada, que atesta ou exibe um sentimento da família de que a morte dessa pessoa, da pessoa homenageada com a coluna, teve uma morte abrupta, uma morte inesperada. Também há uma outra interpretação que faz a coluna quebrada significar
aqui o arrimo da família, a coluna da família, faleceu. Essa é uma das peças, se não a peça mais icônica da necrópole São Paulo, do grande escultor Alfredo Liani, que foi encomendada pela viúva de Antônio Cantarella, o Nino, meu esposo, meu guia e meu motivo eterno, e motivo eterno da minha saudade e de meu pranto, tributo de Maria. Maria encomenda essa peça ao Antonino Cantarella, e é uma peça impressionante do ponto de vista do realismo. Ela traduz o luto de Maria Cantarella depois da perda de Nino, de Antonino, o seu marido. E a encomenda dela para o Alfredo Liani tinha como objeto a expressão de uma mulher morta e não do homem morto. Embora, claro, como eu já falei, quem estava aqui sepultado era o Antonino. Então, como vocês podem ver, ela pede isso para o Alfredo Liani, que reproduz com muita precisão o desejo de Maria. Ela, aqui representada por essa mulher morta, sentimento inversamente realizado, porque quem está morto aqui é ele, e ele, em contrário senso, representando todo o amor que ela sentia, mostra um homem muito forte, muito viril fisicamente, um homem bonito, beijando essa mulher que havia morrido de tristeza diante da perda do seu grande amor. Não por outra razão, essa escultura chama O Último Adeus. Talvez a peça mais icônica da necrópole São Paulo. Essa capela é uma capela também muito interessante da família Varankiel-Tednedjian, que é uma família armênia, uma família de mármore travertino. Esse é o nome comercial dessa pedra. Na verdade, segundo os nossos estudos e os ensinamentos da querida professora Sofia, que nos ensinou que, na verdade, não existe mármore travertino, que é um calcário travertino. E esse portal é o maior portal de bronze dos cemitérios do Brasil, seguramente, mas um dos maiores da América do Sul. E esse portal faz um paralelo entre a Sagrada Família e uma família de operários. Então, ali em cima a gente vê a visita do anjo a Maria, e do lado a gente vê o marido mostrando a chave da casa para a esposa. Aqui a gente vê o nascimento de Cristo, José e Maria, e ali do lado a gente vê a mãe apresentando o filho, o rebento, para o marido. Marido, um operário comum. Aqui a gente vê a mãe e José, Maria e José, com o menino Jesus fugindo, né? E aqui a gente tem o homem indo trabalhar e a mãe cuidando da criança. Aqui já é uma outra representação de uma bênção de Jesus com outras crianças. E aqui a mãe carregando seu filho. Me parece, sinceramente, um instante de luto, né? Pessoas enlutadas ali. E aqui, Jesus oferecendo o pão a quem com fome. E aqui, exatamente essa reprodução. O pai com uma cara satisfeita, provavelmente por ter conseguido arcar com o sustento de sua família. Aqui, a criança recebendo como gesto de caridade o pão, provavelmente de sua esposa,
aqui talvez um gesto de generosidade da família. É mais ou menos isso que esse portal de bronze quer dizer. Vamos seguir por aqui. Uma construção muito própria de uma prática que havia antigamente, que eram os jazigos ou mausoléus de categorias profissionais. Aqui a gente tem do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo. A gente vai ver outro já já. Necrópole São Paulo, pode ver que já no começo ela exibe essa pujança artística impressionante, né? Eu não gosto muito da expressão que os cemitérios são museus a céu aberto, porque a gente acredita importância aos cemitérios que possuem conjuntos escultóricos. Como a gente estuda todo tipo de cemitério, a gente toma esse cuidado, mas é difícil não assumir que a Necrópole São Paulo é de fato um museu a céu aberto, né? Aqui o mausoléu do ator. Essa também é uma construção tumular para uma categoria profissional, aqui dos atores, mas não apenas dos atores, aqui são profissionais da arte em geral. Então aqui tem iluminador, bailarina, também de um grande escultor chamado Antelo Deodébio. E essa representação é interessante porque ela expressa o fechamento das cortinas de quem trabalha com arte, né? É o fim do espetáculo, é o fim da apresentação dessas pessoas, pelo menos no estágio físico. Por isso que as cortinas estão cerradas. Vamos mais um pouquinho. Vou virar para cá para a gente dar uma olhada. Esse Jesus Cristo é muito interessante, tem várias aparições dele aqui no cemitério. Essa é uma sequência muito interessante de esculturas, por isso que a gente escolhe essa quadra 14, que aqui a gente tem vários estilos de peças, né? Essa também do Eugênio Prati, que tem muito, essa também do Eugênio Prati, muito interessante. Aqui a gente tem a travessia de uma porta, né? A porta do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. A interpretação é livre, mas parece que é uma pessoa em prantos, um homem em prantos, tentando atravessar essa porta. Aqui eu sinceramente não consigo interpretar se ele está querendo entrar ao reino dos mortos por saudade de alguém ou está chorando para querer sair do reino dos mortos. Eu acredito aqui que a representação é o contrário, ele quer entrar no reino dos mortos para salvar alguém. Aqui também Sagrada Família, sempre do Eugênio Prati, que é um dos grandes escultores dessa necrópole. É muito interessante porque a Necrópole São Paulo tem um outro tipo de frequência de famílias, né? Se a gente tem muitas famílias portuguesas, daquelas camadas mais tradicionais da sociedade paulista nos anos em 1858, segunda metade do século
XIX, aqui a gente já tem a presença de outras famílias, especialmente estrangeiras, que alcançaram a independência financeira, enriqueceram no Brasil. Então essa é uma frequência interessante aqui da Necrópole São Paulo. Cemitério maravilhoso, né? Bonito demais. Aqui também tem muitas representações étnicas do ponto de vista das estruturações das famílias. Aqui o Tufinegen, vou tirar esse galho daqui, ele era um goleiro histórico do Corinthians. O apelido dele era Satanás, ou Diabo Negro, porque ele usava roupas pretas e a galera chamava ele de Diabo Negro ou Satanás. Super fofo o apelido do goleiro do Corinthians. Essa é uma obra também do Eugênio Prati, já bastante influenciada pela egiptomania, muito prevalente nos anos 30. Essa também, a presença das lamparinas é muito importante aqui para compreender essa peça. As lamparinas que também se apresentam aqui nessa peça, sempre do Eugênio Prati. E olha que interessante aqui, um pequeno porta-retrato com uma santa de devoção. Eu gosto de falar que o Eugênio Prati ganhou muito dinheiro aqui mesmo. E para quem não entende, né, para quem não compreende essa história, essas famílias e o cemitério e a Necrópole São Paulo, ela tem esse recorte interessante. Ele é um cemitério que tem em sua estética uma disputa muito interessante entre modernistas e clássicos, ou escultores realistas, e que a gente conheceu pouco, porque sabe aquela história do artista da moda? Os artistas da moda nos anos 20 eram os modernistas. Então, muitos grandes escultores de outros estilos acabaram não sendo muito conhecidos. Essa é uma peça também importantíssima aqui, do Luiz Morrone, que era pai do Laerte Morrone, um grande ator, e ele retrata a dona Esmeralda, que era mãe do Edgar, que encomendou essa peça do Morrone. Está aqui a assinatura dele. E ele escreve também esse epitáfio muito bonito. Eras o amor, bondade e alegria, sem ti a nossa vida ficou deserta. Nada poderá apagar a tua dulcíssima lembrança, nada poderá suavizar essa saudade cruciante. Tudo nós fizemos para que a tua vida não se extinguisse, mas Deus assim quis. Seja feita a sua santíssima vontade. Muito bonita escultura. Quem já viu o retrato da Dona Esmeralda falou que ela é exatamente como essa escultura. Ela carrega um buquê de rosas, as flores sempre representadas em arte tumular. Olha aqui, só porque eu falei, uma Madonna também segurando rosas, porque a ideia da representação das rosas junto com temas tumulares
tem a ver com a ideia de florescer, da vida florescer além da morte. É quase que a vida se sobrepondo a esse momento. Agora nós subimos uma outra rua, já para uma alameda central do cemitério, que eu acredito, e isso é uma coisa muito do achismo, de que era uma das entradas do cemitério aqui da Necrópole São Paulo. Olha que interessante também esse mural em bronze, mostrando crianças brincando. Mas enfim, o lugar que eu queria ver era esse aqui, onde esse grande mestre da nossa dramaturgia, Antônio Abujamra, descansa. Eu tenho com muito carinho a lembrança do Antônio Abujamra, especialmente sobre aquele papel que ele fazia na novela Que Rei Sou Eu. Antônio Abujamra era o Ravengar, mas ele teve muitos outros papéis, né, importantes. Foi um grande apresentador de programas, um deles o Provocações na TV Cultura. Isso aqui é São Pedro com as chaves do céu, levando um jovem para dentro do paraíso. Nas trombetas do Apocalipse também, né, anunciando a chegada do jovem. Uma mulher com um festão de flores na mão. Aqui, outro Jesus, aquele que eu falei. O Cristo Redentor. Agora a gente vai visitar aqui uma escultura do Antelo Deldébio. O Antelo Deldébio é muito interessante, porque ele faz esculturas meio redondinhas. Então, é muito comum de ver isso. Ele é mais gordinho, as esculturas dele são todas meio gordinhas, são muito bonitas e muito particulares exatamente por isso. Também é um escultor que é tão importante que as pessoas copiam. E aqui, o túmulo do próprio Eugênio Prati, que morreu no ano de 79. O que é importante dizer sobre esses escultores, né? Houve uma demanda muito grande de escultores europeus para o Brasil. Aqui Jesus tomando um sol. Tá bem no sol, ó. Interessante, né? E houve uma demanda muito grande de escultores europeus, porque essas famílias prosperavam. Pode ver que a gente tem ainda algumas capelas aqui no cemitério São Paulo, na Necrópole São Paulo, mas não é tão recorrente como no Araçá ou mesmo no cemitério da Consolação. A gente falou, cemitério fundado em 26, essa estética já não era muito a estética da moda. Então, outros estilos de esculturas ganharam espaço. E aqui, o nosso grande mestre José Mujica Marins, os maiores cineastas do país, referência no gênero terror. Ele tá com uma cara ótima, seu epitáfio é lindo, equilibrado, exatamente como ele merecia. E aqui é uma homenagem muito bonita e muito adequada a tudo que ele sempre pregou na vida. José Mujica Marins não gostava da morte.
Tanto que ele está falando, José Mujica não morreu, ele vive no etéreo. Ele teve uma transcendência física. José Mujica Marins nasceu no dia 13 de março de 1936. Essa transcendência física dele foi no dia 19 de fevereiro de 2020, perdão. E o que é muito legal é a gente, toda oportunidade que tiver, lembrar que quem está sepultado aqui, junto com Dona Carmen Mujica Marins, a mãe do José Mujica, é o homem, é o filho, é o pai, é o avô, e não o personagem que ele criou, o Zé do Caixão. Então, toda vez que a gente vem até aqui, a gente ressalta a importância de lembrar disso, de sua história como homem, como ser humano e não como um personagem que ele criou. Aliás, o personagem do Zé Mujica, muito interessante, o Zé do Caixão, ele, na verdade, muito mais do que uma figura que inspirava o nosso imaginário, ele era um pesadelo do Mujica. Mujica sonha com o Zé do Caixão, ou melhor, tem um pesadelo com ele, e nesse pesadelo ele arrasta o Zé Mujica pelo cemitério e tenta mostrar para ele a data de sua morte, o que faz com que ele acorde muito atormentado por isso, e por aquela história não sair de sua cabeça, ele acaba, a partir de sua genialidade, botando esse encosto, esse incômodo dele para trabalhar para ele, né? Então, o José Mujica cria esse personagem acaba estrelando uma trilogia de filmes de terror que o Mujica fez. À meia-noite levarei sua alma, Essa noite encarnarei o seu cadáver, e se eu não me engano, talvez esteja errado, mas A Noite dos Sádicos ou Despertar da Besta, que foi um filme inclusive censurado pela ditadura militar. Então, o Mujica acaba colocando essa figura meio maléfica, meio demoníaca, que na verdade em seus filmes tem até um nome. O nome do Zé do Caixão é Josefel Zanatas. E ele coloca o Josefel Zanatas para trabalhar para ele, né? E que o projeta também como um dos maiores criadores do estilo, né? Ele era argumentista, roteirista, diretor, um homem muito perspicaz de sua profissão, cara genial, né? E a gente tem que reverenciar a pessoa. Sei que tem um monte de fã meio desavisado que não entende muito isso, e essa peça aqui é muito bonita também. Vamos reparar no véu que ela está no rosto para esconder o seu rosto. Eu acho bonito o mármore envelhecido. Tem gente que tem vontade de limpar, mas eu gosto muito dele envelhecido assim. A gente tem nesse corredor também muitas peças importantes, destacadas, principalmente aqui do lado esquerdo. Ali a gente tem um mural importante Você vê que a gente começa já a reconhecer o traço do... Eu não tenho placa nenhuma, mas eu me arrisco a dizer que é do Eugênio Prati essa. Não, só porque eu falei que não é. É o Galvez. Só porque eu falei que era do Prati, não é, errei. O Rafael Galvez, que também era outro craque. Tem problema, né? Porque eu sou, afinal de contas, um aluno de
arte tumular. Ainda não sou professor como minha teacher Viviane, professora Vanessa. Essa é outra peça icônica daqui, do Materno Giribaldi, também em bronze. Ela tem essa representação das ninfas atrás, como se elas estivessem em ciclo num portal. E aqui uma mulher entregando uma criança. Essa ideia passa muito pela ideia do renascimento, do ressurgimento da vida depois da morte, né? Mas essa aqui é do Prati, com certeza. Também entrando numa porta, né? Mulheres com criança no colo representam a caridade. Ali a gente tem outros elementos ligados à industrialização, né, da cidade. Essa família queria mostrar isso, junto com um festão ali de louro da vitória, né? A mulher com muitas flores, cada uma com uma representação, mas as flores, né, trazendo essa ideia do florescer da vida, e esses homens com engrenagens, com peças de fábrica, mostrando que era uma família que trabalhava bastante. Era isso que eles queriam, era com isso que eles queriam ser lembrados. Aqui, com certeza, Dantelo Deodébio, redondinho, uma peça imensa da Pietà. Parece Santiago ali, né? Não sei. Parece Jesus, cabelo muito curtinho. Família Apólito. Outra peça importante aqui, essa já do Galileu Emendable, descida da Gólgota. E aqui, muito interessante, uma escultura que mostra, veja, sempre essa indumentária, essa vestimenta na família, mostrando que é uma família do cotidiano, uma família da atualidade, assistindo o instante da descida de Jesus no colo de Maria, uma posição diferente, mais uma Pietà, a mãe acolhendo o filho, Jesus de Nazaré morto, e a família comum, uma família de operários assistindo esse instante. Vou mostrar uma peça interessante para vocês. Daqui a pouco a gente volta aqui. Um gatinho. A gente gosta de fotos de gatos no cemitério. Uma senhora rezando, ou a própria Maria. Essa peça é muito interessante, ela tem um acróstico nesse poema. Então, Mariana Parello Delicato Fiore. Se vocês entenderam, tá aqui. A partir daqui, é um acróstico num poema em italiano, em que a filha desse lado tenta ouvir a mãe que havia morrido do outro lado da vida. A gente, antes de saber a história dessa peça, chamava ela de Ruth e Raquel. A Ruth está aqui boazinha, a Raquel está ali dando uma risadinha meio sacana. Mas a verdade é a mãe morta, sorrindo, atrás da porta que divide o mundo entre vivos e mortos. O gatinho. Gatos de cemitério é um tema sempre muito polêmico, recorrente. Eu
Acho que é uma crueldade eles serem abandonados aqui, mas aqui eles acabam sendo acolhidos, não apenas pelos funcionários do cemitério, mas, sobretudo, por pessoas que vêm aqui e alimentam os gatinhos, e eles também têm alimento aqui em abundância, né? Bichinhos que eles gostam de se alimentar. Aqui é o ossário do cemitério, o principal ossário do cemitério que a gente tem. Uma placa, inclusive, que faz referência a isso. É uma história muito triste daqui, história da dona Jacinta Maria de Santana, uma senhora que o corpo foi embalsamado de forma muito mal feita por um professor chamado Amâncio, da Faculdade de Direito, isso em 1900, e ele acabou utilizando o seu corpo como instrumento de ensino aos seus alunos, mas antes disso acontecer, o corpo da dona Jacinta foi exposto numa loja de charuto, depois foi vilipendiado em trotes estudantis ao longo dos anos, até que, depois da morte do professor Amâncio, a esposa dele solicitou o sepultamento da dona Jacinta, que era conhecida como Múmia Raimunda, completamente desumanizada, história muito triste. E essa é uma história interessante aqui do cemitério. A gente está diante da capela do Joaquim Gil, foi um benemérito da cidade, e ele é um dos poucos túmulos jacentes da cidade de São Paulo. Túmulo jacente é exatamente isso, uma reprodução fiel do corpo da pessoa que morreu. Ele tem um busto dele aqui, a história dele é interessantíssima, tem um remanescente de luz ainda entrando aqui. A gente vem muito à noite, e está aqui o seu Joaquim Gil, sua representação, uma placa com o seu epitáfio. Ele que projetou esse espaço. Olha quem está aqui comigo, ó. Posando para foto. Seguir aqui depois de ver o nosso amigo gatinho. Seguindo. Aqui a gente tem uma sequência importante de esculturas. Essa escultura de mármore da família Hermílio de Moraes. A Santinha não, a Fadinha do Cícero d'Ávila, uma das últimas representações que a gente pode considerar como um conjunto escultórico feito para cemitério, muito bonita. Aqui a gente tem também outra peça icônica do Galileu Emendável, chamada de Ausência. Ausência por quê? Infelizmente furtaram esse banco, mas aqui havia um banco vazio, e aqui em cima, aqui no centro tem uma marca, essa marca tinha um pão. O túmulo chamado Ausência também era conhecido como túmulo do pão, e representa a falta da mãe, obviamente da presença da mãe aqui, que cuidava tanto do garotinho como do pai. É possível ver a expressão de tristeza, de desalento do pai e o garotinho chorando, a falta da mãe. Essa é a capela da família Fará Maluf, do político que foi prefeito de São Paulo, enfim, governador biônico. E a gente tem uma
coisa muito interessante aqui, que também a nossa querida professora Sofia chamou a atenção. Isso aqui são fósseis no travertino. Esse redondinho é de um molusco. Aqui também, remanescente de um molusco. Aqui, deixa eu ver se tem mais algum. Ela me mostrou vários. Enfim, é uma peça que tinha... É uma peça de calcário travertino que possuía fósseis. Interessante, né? Olha o Jesus aqui também. Aqui ele está um pouquinho mais chateado, vamos dizer assim, né? Para ser simpático. Vamos seguir aqui. Também outra dor. Vejam como é fácil reconhecer uma peça do Antelo Deodébio. Ele faz tudo meio redondinho, né? Maestro Antônio Cantu, Agostinho Cantu, perdão. Aqui, presença de um modernista. A gente falou muito disso, né? Esse é um cemitério que os seus moradores estão muito conectados com passagens da cidade de São Paulo, e Menotti Delpicchia foi um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna de 32 e, além disso, um dos pilares do modernismo, né? Fazia parte do grupo dos 5. E aqui a obra de um outro escultor modernista, Victor Brecheret. E o que tem o Victor Brecheret de muito interessante, a professora Viviane sempre chama a atenção para isso, é que o modernismo começa a acrescentar à sua estética características dos brasileiros. Então, aqui, por exemplo, a gente vê um nariz um pouco maior, olhos maiores, cabelo mais enrolado, mais próximo do que nós somos, e não aquele anjo tradicional europeu com cara de dinamarquês. Família Haddad, muitas famílias sírio-libanesas aqui. Deixa eu ver se eu acho um túmulo aqui para vocês antes da gente seguir para o nosso fim. É isso, agora um dos túmulos prediletos, que é o da minha querida Isildinha de Castro, menina Isildinha, que ficou aqui, uma importantíssima milagreira de cemitério, que ficou nesse jazigo da família Castro Ribeiro entre os anos 50 e 58. Isildinha, para quem não sabe, está lá no nosso livro, foi acometida de, provavelmente, leucemia, e morreu aos 13 anos de idade, de forma muito madura. Quem diga até que ela previu também sua morte. Isso era algo muito característico de mártires que acabam se tornando ou veneráveis ou postulantes a beatos ou santos, né? E a menina Isildinha, que era muito católica, foi sepultada em Guimarães, embora tivesse nascido e sua família vivesse em Póvoa de Lanhoso, Portugal. Lá ela foi sepultada, depois de quase 40 anos ela é exumada e seu corpo está incorrupto.
A esse ponto, o irmão Altino já solicitava a exumação de sua irmã e o corpo foi trasladado para cá. Foi sepultado em 1950 aqui, em São Paulo, e depois, quando seu irmão Altino foi para Monte Alto, levou junto com ele o corpo de Zildinha, e lá ele está até hoje, instalado num lindíssimo mausoléu, em homenagem à menina Zildinha. Enfim, a gente conta tudo isso no nosso livro de Milagreiro, se vocês quiserem. Aqui, o túmulo de um grande escultor, Victor Blecherret, um escultor de referência na cidade de São Paulo, onipresente aqui. É o escultor que assina o Monumento às Bandeiras, né? E a Musa Impassível, que estava no cemitério do Araçá e hoje está na Pinacoteca, na Pinacoteca de São Paulo, e enfim, de tantas outras obras, né? Do sepultamento no cemitério da Consolação, o túmulo da Dona Olívia Guedes Penteado, que o grande Oberdan Catani, já que eu mostrei um túmulo de um goleiro corintiano histórico, faço questão de botar outro para não ter briga. Aqui o túmulo do saudoso Oberdan Catani, goleiro histórico do Palmeiras. Fez história no Verdão. Aqui um túmulo também interessante, importante para a gente recordar a presença do primeiro rei do futebol, Arthur Friedenreich. Arthur Friedenreich está sepultado aqui no mausoléu da Associação de Atletas Veteranos, a Associação Atlética Veterana de São Paulo, onde estão atletas veteranos de todas as federações: futebol, basquete, judô, boxe, motociclismo, automobilismo, mergulho, remo, ciclismo, enfim. E o primeiro rei do futebol, Arthur Friedenreich, está aqui. Arthur Friedenreich, que foi um jogador brasileiro que fez muito sucesso, especialmente no Paulistano, que era um time à época de futebol. Hoje o Paulistano é um clube que tem outros esportes, né? Mas Arthur Friedenreich faz muito sucesso em uma excursão que o Paulistano fez para a França, e lá ele recebe essa outorga de rei do futebol. Ele estraçalhou os times europeus e acabou recebendo esse título que depois acabou indo para cabeça do nosso saudoso Rei Pelé, e até hoje lembrado com muita deferência, e deveria ser muito mais. Infelizmente a gente tem essa mania de acabar com os nossos heróis. Claro que o Pelé tinha suas questões pessoais, e quem somos nós para julgá-lo, né? Nós também temos as nossas, mas o rei, eu acho pelo menos que no seu instante de um homem que foi embaixador do Brasil quando o nosso país não era rigorosamente nada para o mundo, foi o Pelé que apresentou o Brasil para o mundo, né? Então ele merecia ter tido muito mais destaque em sua partida. Esse aqui é o galo da nossa professora Viviane, ela adora esse galo. O galo que tem uma função para representar também a devoção ou a ideia, expor a ideia do cristianismo. O galo canta 3 vezes para anunciar o nascimento do menino Jesus, o nascimento do Cristo, né? Eu gosto muito dessa escultura também. Vivi também gosta muito, minha professora, por isso que eu venho aqui.
sempre homenageá-la. Ama-se a vida, foge-se da morte, e um dia chega em que tudo que somos é apenas a saudade do que fomos. Aí, aquelas bonitas filosofias de cemitério. Esse aqui, ou é do Del Debe, ou é alguém copiando ele. Tem um anjo muito bonito ali também. Essa parte do cemitério a gente não costuma vir no passeio porque o pessoal já está bem cansado nessa altura do campeonato. A escultura em que a moça tem um véu no rosto. Vamos agora para o fim do nosso rolê. Sempre com muito mais coisa para a gente visitar, porque esse é o galo ali. É um breve passeio. A gente tem muito mais coisa por aqui interessante, importante. Aqui, veja que momento interessante, né? O momento da conversão dos soldados romanos, quando Cristo é alçado aos céus. Os romanos que participaram de seu martírio acabam se convertendo ali. Vou mostrar mais algumas esculturas. Eu acho que são importantes para conhecer o cemitério São Paulo, necrópole São Paulo. A gente vai até a Heleninha, tá ali, que é um verdadeiro tesouro do cemitério São Paulo, da necrópole São Paulo. A escultura dessa garotinha, Beatriz Helena Prado de Moura Andrade. A Heleninha é muito interessante, esse horário, ela já começa a luz trazer um outro tipo de variação para o seu rosto. Parece que ela vai, é tão perfeita, parece que ela vai sair andando, né? Você imagina se ela sai andando, sai correndo para o outro lado também. Mas enfim, a Heleninha é um pequeno tesouro do cemitério. Antes um pouquinho da história dela. A Beatriz Helena Prado de Moura, com 10 anos de idade, caiu de um balanço. A história dá conta de que ela estava na escola e quebrou a base do crânio. Lógico, seus pais muito tomados da emoção, né, da pior dor que um pai pode sentir, que uma mãe pode sentir, encomenda essa peça do homem que simplesmente era o escultor do Vaticano, Antônio Berti. Não há, até onde a gente sabe, outra peça do Antônio Berti no Brasil. Só essa da Heleninha, que é impressionante pela perfeição. Pode ver os detalhes do vestido dela, os bordados do vestido, né? Uma peça em mármore, Carrara. Impressiona a perfeição. Antônio Berti, que atendeu 2 papas, ele foi muito amigo de João Paulo II. Mas atendeu também, até onde eu sei, não sou exatamente especialista, mas acho que o João Paulo I, na última visita alguém nos alertou sobre isso. E ele é um escultor que tem várias peças no Vaticano, ele é o escultor do Papa, o escultor do Vaticano, por muito tempo foi, e brinda a necrópole São Paulo com uma linda homenagem a essa criança falecida, a Heleninha, e que tem sua memória representada pelas mãos desse artista de altíssimo quilate, né? A gente vai quase encerrando já nosso rolê. Essa é a capela da família Scarpa. Também tem uma peça icônica aqui do Bussaca. Impressionante a perfeição dessa obra.
Podem ver o véu no rosto da mulher. E a gente vai saindo, aproveitando essa iluminação para ver isso. É impressionante. Família Scarpa, a família do Scarpa mesmo, do Chiquinho Scarpa. E o buíque dele, até onde a gente sabe, não está sepultado aqui. Essa é outra peça também icônica do cemitério, do Alfredo Oliani, chamada A Triste Despedida. A gente não compreende ela inteira, mas a interpretação que eu faço é a de que essa é a despedida de uma irmã a um irmão, uma irmã provavelmente criança, né, ou muito próximo disso, uma pré-adolescência. Ela está toda coberta, como vocês podem ver, tranças ali para mostrar esse ar bem infantil. Aqui um detalhe importante, as mãos tentando se tocar, né? Aqui, segundo a minha interpretação, 3 irmãos nus, fortes, despidos de qualquer vaidade, por isso que eles estão nus. Estão despidos, estão completamente espoliados, devastados pela morte de um irmão. E eu falo que são irmãos porque são homens muito parecidos, né? Aqui também, esse é o irmão morto, muito parecido. E a interpretação que eu faço é essa. No quadro geral dá para perceber melhor. 2 irmãos levando o seu irmão. Ali me parece até um ataúde, né? Um tipo de altar. Aqui em cima ele está, então. Ou eles colocando ele nesse ataúde. Enquanto a irmã estica sua mão tentando encontrar a mão do seu irmão. Também do Alfredo Oliani, túmulo da família Janini. Muito, muito, muito bonito. Aqui ainda algumas peças militares. Esse aqui morreu. Heitor Lima, homenagem do governo do estado de São Paulo e da Legião Paulista, Major Faustino da Silva Lima, gloriado da lei que a hora extrema, declarou serenamente que morreria feliz por haver cumprido seu dever. Ele morreu provavelmente na Revolução de 24. Outra revolução na cidade de São Paulo, que na cidade de São Paulo foi até mais sangrenta que a própria Revolução Constitucionalista. E aqui, para a gente terminar nosso rolê na Necrópole de São Paulo, quem gosta de metal vai reconhecer rapidamente essa escultura, porque ela inspirou a capa do disco Angels Cry, do Angra. Uma escultura do Pavone. Que a gente fez um vídeo já sobre isso. E também muito interessante. Aqui São Luís. É uma escultura que a gente não visita sempre, então deu vontade de vir aqui. Vou mostrar esse São Luís para fechar. E é isso, pessoal. Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado desse rolê na Necrópole de São Paulo. Se você gostou, lembre de deixar seu like, compartilhar para quem gosta desse tipo de conteúdo, para fortalecer nosso humilde canal, o canal do Kit Assombra, que agora está investindo um pouco mais de tempo em vídeos longos aqui no YouTube. Beleza? Um abração e a gente se vê por aqui.